Olá pessoal, tudo bem? Começando uma aula de atualidades aí, ou questões contemporâneas, ou contemporaneidades, a forma que vocês preferirem chamar, porque nós não estamos tratando só de questões pontuais do ano de 2020, né? A gente vai tratar de questões que dizem respeito ao cenário contemporâneo nosso. E pensando nisso, também pensando na questão pontual, né? Mas algo que está mais estruturado a médio e longo prazo, eu trouxe para a aula de hoje um debate sobre o preconceito e o racismo estrutural. Por que eu pensei nesse tema? Bom, vocês acompanharam aí durante a quarentena o movimento social, o movimento negro que explodiu nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter, decorrente que teve como estopim a morte do George Floyd, um negro norte-americano assassinado por policiais de maneira imprudente e covarde, né, por esses policiais. Isso fomentou uma série de manifestações nos Estados Unidos e, consequentemente, o debate chegou ao Brasil, um país que também tem uma grande população negra, maior do que a população negra dos Estados Unidos, e um país que sofre cotidianamente com a violência policial, principalmente em cima dessas populações. A gente vai trazer até alguns dados para falar sobre isso. Bom, para pensar essa aula de preconceito e racismo estrutural na realidade brasileira propriamente dita, eu pensei em estruturar essa aula da seguinte forma: eu vou fazer esse vídeo explicativo para vocês. Na semana que vem a gente vai se encontrar para resolver a lista de exercícios de maneira conjunta, né? Eu vou enviar uma lista com exercícios sobre o preconceito para vocês. Vocês vão tentar resolver sem obrigação de entregar, sem nada disso, para vocês verem como que essa questão pode aparecer nos vestibulares da vida aí de vocês, tá? Então eu estruturei essa aula da seguinte forma. Primeiro nós vamos trabalhar a definição de preconceito, o que é o preconceito e o que o preconceito faz com o outro, tá certo? Então esse vai ser o primeiro ponto da aula. Não vou me delongar muito em nada. Esse vídeo é um vídeo introdutório do tema e depois eu vou indicar algumas leituras para vocês, tá? Segundo ponto que nós vamos abordar os tipos de racismo. Três tipos de racismo fundamental para a gente entender essa diferenciação, tá? Quando a gente fala de racismo estrutural. Depois, só vou pincelar alguns números para sustentar a visão de que existe um racismo estrutural no Brasil, né? Para quem é estudioso da área de sociologia, de história, de ciências humanas, é até um pouco, parece até um pouco ridículo negar que existe esse racismo, né? Mas tem gente que nega ainda. Depois vou fazer um breve histórico legal de como a lei brasileira tratou a questão do negro e do racismo no Brasil, tá? Algumas leis aí importantes de vocês terem em mente aí, podem aparecer tanto na prova de história, no vestibular, na prova de sociologia, prova de filosofia, que a gente está tratando de um tema aqui interdisciplinar, né? Outro ponto que eu quero abordar é um ponto assim querido dos vestibulares de sociologia, que é a ideia de democracia racial, e ela ganha muita força porque ela foi construída por um sociólogo, um intelectual brasileiro. E ela rendeu assim frutos negativos na sociedade brasileira, tá? Não foi de má fé que o sociólogo fez isso, mas acabou acontecendo. E por último, dar uma pincelada na questão do racismo reverso e indicar as leituras para vocês, tá certo? Então é essa a estrutura que vamos seguir nossa aula. Então vamos para a definição do preconceito e algumas questões importantes da gente abordar do preconceito. Primeiro, preconceito é diferente do racismo, né? Preconceito é uma questão mais ampla, ele não é voltada por uma questão do fenótipo, né? De uma ideia de fenótipo como inferior a outro, como é no caso dos negros, dos indígenas, né? A gente já está falando de uma questão racial. O preconceito ele aborda mais pontos, né? A gente fala do preconceito na forma de homofobia, o machismo é uma forma de preconceito. Então, digamos assim, o racismo é um tipo específico de preconceito
que na sociedade brasileira, junto com o machismo, talvez sejam os mais problemáticos. São dois pontos assim fundamentais, tanto que na próxima aula de atualidades eu quero tratar a questão da mulher no Brasil com vocês, tá? O que a gente tem que destacar sobre o preconceito? O preconceito ele é uma forma de ação social, muitas vezes inconsciente, mas que tem um impacto político muito forte. Porque o preconceito ele tem uma característica de tornar o outro invisível. Você anula a dimensão humana do outro, você deixa de enxergar o outro como um ser humano, cheio de suas complexidades, de todos os elementos que compõem esse turbilhão de coisas que é o ser humano, né? Só a gente olhar para dentro de si, a gente percebe a complexidade que nós somos. Então, quando você tem um olhar preconceituoso, você anula a dimensão humana do outro, você desumaniza o outro, porque você nega essa complexidade e você substitui essa complexidade por uma imagem preconcebida. É o nome preconceito, né? Caricata, simplificada, você nega o reconhecimento do outro. Você negando o reconhecimento do outro, você nega a condição de igualdade do outro. Porque quando você nega a condição de humanidade do outro, você está negando que ele está num patamar de conversa simétrico com você. Você estabelece uma série de relações assimétricas, tá? E aí a gente tem que destacar alguns pontos aí que reforçam o preconceito e são traços do preconceito na nossa sociedade atual. O preconceito, ele é fruto de uma amnésia, que a gente chama de um esquecimento, de uma forma de esquecer o outro, apagar o outro. Tem 3 pontos desse esquecimento que tem que ser destacados. Existe um esquecimento da mídia, da grande mídia no geral, né? Que dá destaque a alguns assuntos, alguns fatos ganham destaque no noticiário e outros são completamente ignorados. São colocados em segundo plano quando colocados, né? É só a gente perceber como a violência policial, no caso do George Floyd, foi retratado na mídia brasileira como uma questão racista, se reconhece o racismo nos Estados Unidos, e como a violência policial contra a população negra é tratada no Brasil, né? Pela mídia brasileira. Então a gente já percebe que existe uma amnésia em relação ao problema no próprio país, tá certo? Um outro ponto a ser destacado é uma invisibilidade pública, aí falando do preconceito, além do preconceito racial, né? É o famoso acontecimento da cidade grande. O ser humano na esfera pública se torna invisível devido à função que ele exerce ou à classe social que ele pertence. Bom, é comum no trânsito da vida cotidiana se ignorar os mendigos que estão na rua, né, os moradores de rua, se ignora os próprios trabalhadores braçais que estão ali na sua função na rua. Então existe uma invisibilidade, se ignora a existência daquelas pessoas no espaço público e talvez uma dificuldade, uma situação de perigo na qual elas estão passando. Essa invisibilidade às vezes chega no extremo, como aconteceu agora há pouco no caso em São Paulo, né? Numa cidade da Grande São Paulo, me fugiu o nome agora, onde um grupo de assim, eu não vou negar a humanidade deles, de pessoas, porque isso é tipo do ser humano também, né? Um grupo de pessoas, assim, de uma maneira assim, inimaginável a crueldade disso, deu marmitas envenenadas para moradores de rua. Então, ali a gente percebe o quanto essas pessoas estão na invisibilidade, o quanto elas sofrem um preconceito diário, né? E o terceiro ponto dessa invisibilidade a ser destacado é a invisibilidade histórica. Esse é mais fácil para vocês que são estudantes do ensino médio de ser comprovada. Basta vocês abrirem o livro de história de vocês e perceber quem são os personagens citados.
99% dos personagens citados no livro de história são homens brancos de cultura europeia. Onde estão os homens negros que fizeram a história do Brasil no livro didático? Onde estão os operários? Onde estão os trabalhadores? Onde estão as mulheres? A classe popular? Atualmente na história você tem um movimento de resgate da importância dessas camadas e desses personagens na história, como agentes históricos, não só como personagens reativos, né? Como pessoas que constroem a história. Ou mesmo na filosofia, né? Você abriu o livro de filosofia e de sociologia, só sociólogo europeu, filósofo europeu, branco, que destacou a cultura europeia. Então a gente percebe aí também uma invisibilidade histórica em relação a determinados grupos. Então, sobre o preconceito no geral, esses são os pontos que eu queria chamar a atenção com vocês. Agora, falando dos tipos de racismo, os tipos de racismo que a gente pode apontar dentro da sociedade, que a gente vai conseguir entender melhor a questão, a gente pode falar primeiro de um racismo individualista, aí pensando do ponto de vista do indivíduo mesmo, em que o indivíduo não entende a complexidade da questão do racismo e por isso nem sempre ele percebe esses atos racistas e discriminatórios que ele pratica, né? Então essa é a esfera mais pontual do racismo, levada no indivíduo. O racismo institucional, que é praticado pelas instituições que excluem a parcela negra da população ou tratam de uma maneira violenta. No caso do George Floyd nos Estados Unidos, o racismo estrutural norte-americano. Aí a gente tem dentro desse racismo estrutural esse racismo institucional da instituição polícia. No Brasil, a gente pode falar de um racismo institucional também em relação à polícia, em relação aos presídios, às instituições carcerárias, em relação ao Congresso Nacional também, pela porcentagem de negros e de brancos que ocupam cargos de deputados. Então, é um racismo presente em uma determinada instituição, que está dentro de um racismo mais amplo. É o terceiro tipo, o racismo estrutural, que é o conjunto dessas diversas formas de racismo, do individualista, do institucional, e tudo isso aí vai estruturar um racismo na sociedade que vai naturalizar essas relações racistas. Dentro do imaginário social, você naturaliza essas relações assimétricas, essas relações discriminatórias, como se fossem comuns. Falando do racismo, né, você relega o lugar do negro à servidão, à criminalidade, ou mesmo com alguma modificação no estereótipo, né? Você, no Brasil, por exemplo, se enxerga, pesquisas apontam que se enxerga o negro como mais atlético, mais artístico. Então, mesmo assim, você naturaliza o lugar do negro em algumas funções, como no esporte e na música. Então, esse racismo estrutural é o conjunto dessas várias formas de racismo presente na sociedade. Ilustrando essa questão do racismo estrutural, eu trouxe alguns dados só para introduzir o tema, né? No Brasil, a gente tem uma ideia de que... Uma ideia não, né? Um fato, 54% da população brasileira é negra e parda, e no Congresso, os parlamentares brasileiros chegam à marca de 96% de brancos. Então a gente já tem uma dimensão da institucionalização do racismo, né? Embora seja a maioria da população, os negros e pardos são minorias em termos de representatividade política. Os negros também representam 2/3 da população carcerária. Então é uma questão muito grave isso, né? Se a gente pensar na questão da marginalização dessa população. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Então é mais uma questão a ser pensada aí como número, tá certo? Outro dado alarmante, em 2019, no Rio de Janeiro, 80% das pessoas que foram mortas pela instituição Polícia Militar, de todas essas pessoas, 80% eram negros, jovens, moradores de favela. E a gente tem uma percepção do peso desse racismo institucional. Agora, trazendo para uma questão
extremamente contemporânea, o coronavírus, embora seja muito recente, as pesquisas sejam curtas ainda, né? A PUC do Rio de Janeiro já fez uma pesquisa com dados oficiais e chegou à conclusão de que pessoas negras de baixa escolaridade têm uma proporção de 4 vezes mais morte pelo Covid-19 em relação às pessoas brancas com ensino superior. Quando a gente fala da mesma escolaridade, cai essa distância, né? Mas 37% ainda maior a chance do negro morrer em decorrência do Covid, tá certo? Dos mortos no Brasil, 57% dos mortos são negros e 41% brancos. Aí tem uma discrepância aí um pouco menor, né? Mas ainda existe. Em questão a saúde pública, né, 67% das pessoas negras dependem do Sistema Único de Saúde, tá certo? Então aí alguns elementos do racismo estrutural para a gente pensar, tá? E só chama atenção que dizer que o racismo é estrutural não quer dizer que é um racismo sem solução, tá? Ou que a luta antirracista é inútil. Não. Ele é uma situação contornável desde que a gente encare e reconheça a existência dele. Pensando esse racismo estrutural do ponto de vista histórico, e aí tem um texto que vai auxiliar vocês muito mais, que eu separei para vocês e vou falar dele no final desse vídeo, tem alguns pontos que a gente tem que destacar. Primeiro, o retrospecto extremamente negativo do Brasil. O Brasil é o último país da América a abolir a escravidão. O último. Pra gente ter uma noção, vocês façam uma continha aí simples de 1500 a 1888, de 1888 até 2020. Vejam quantos anos existiu de Brasil escravista e quantos anos existe Brasil sem escravidão. A gente vai ver que a imensa maioria da nossa história é marcada pela escravidão. E isso, evidentemente, deixa profundas marcas na nossa sociedade. Falando do ponto de vista legal, né, a gente tem que citar a Constituição de 1824, que já tirou os negros do direito à escolaridade, porque ela dizia que a escola era direito de todos os cidadãos, mas não incluía os povos escravizados nesse direito, que não eram vistos como cidadãos, né? Aí tem que se falar da lei de 1850 também, a lei de terras, que permitiu a venda de espaços agrários para parte da população e que posteriormente, e não incluiu os negros evidentemente, posteriormente essa lei ela excluiu mais, digamos assim, de uma maneira mais sutil a população negra, porque ela garantiu subsídios, o Estado garantiu subsídios para os imigrantes europeus terem acesso a essas terras que tinham um custo alto, mas não a população negra, tá certo? E acho que está todo mundo cansado de saber que após a Lei Áurea, o Brasil não criou nenhum sistema de política pública para inserir esses escravos libertos e os descendentes na sociedade, né? Com moradia, saúde, alimentação, estudo formal, com competitividade no mercado de trabalho, nada disso foi feito. Inclusive, assim, se dizia que o negro não poderia ocupar o espaço na fábrica devido à falta de experiência e por isso trouxeram os imigrantes, mas não era essa a questão, né? Porque o negro brasileiro, a população negra brasileira tinha uma vida de experiência na lavoura e mesmo assim ela foi preterida pelos imigrantes que vieram, né? Que passaram a trabalhar nas lavouras de café. Tá certo? Aí a gente tem que falar da Lei Penal de 1890 também, que aí a gente tem essa população marginalizada nas cidades, nas periferias das cidades, nos cortiços, e aí a lei de 1890 já tem um critério penal que penaliza legalmente os negros que são encontrados na rua, sem trabalho, né? Na rua, muitos caíram no alcoolismo, então ela penaliza esses negros, que eram tidos como vadios, e os capoeiras, né? A capoeira, que foi uma forma de resistência e de luta dessa população, também era criminalizada. Essa lei de 1890 é chamada Lei dos Vadios e Capoeiras.
Mas há de se falar também de um marco positivo legal com a Constituição de 1989, a Constituição Cidadã, a Constituição que está em vigor, que entrou em vigor a Lei K.O., que tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível. E aí a gente começa a ter um combate legal maior ao racismo, tá certo? Sobre essas leis, sobre esse histórico, o texto indicado no final da aula vai auxiliar vocês de uma maneira muito mais ampla. Agora, é impossível falar de racismo no Brasil, do ponto de vista intelectual, sem tratar do famoso mito da democracia racial. Bom, o mito da democracia racial ele é um produto intelectual do sociólogo, antropólogo Gilberto Freire, um dos maiores intelectuais da história do Brasil. E ele foi pensado a partir da obra, né, da grande obra dele, do maior livro, da maior produção intelectual dele, chamado Casa Grande e Senzala, que foi publicado em 1º de dezembro de 1933. Bom, essa obra trouxe a questão da democracia racial, essa falácia, essa mentira, mas assim, a gente não pode descontextualizar o autor, né? Não vamos só demonizar o Gilberto Freire. O Gilberto Freire ele vai estudar, conforme o próprio nome diz, a relação entre a Casa Grande e a Senzala nos engenhos brasileiros. Ele é um homem de família de prestígio no Nordeste brasileiro, uma família escravista no passado, e ele se interessa por estudar isso. O Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, ele vai fazer um trabalho muito interessante de valorização do negro, da presença do negro e da cultura negra na sociedade brasileira. Bom, a gente está falando disso em uma época em que você tinha uma clara ideia de civilização e barbárie, onde a cultura europeia representava o progresso e as culturas africanas e indígenas representavam um atraso. E você tinha, dentro daquela visão positivista da ordem e progresso, a ideia de que se devia extirpar os traços da cultura africana e da cultura indígena da cultura brasileira. O Gilberto Freire, ele é muito importante porque ele dá uma virada nesse ponto. Né? Ele vai dizer, não tem que extirpar. A cultura africana tem inúmeros elementos assim riquíssimos para a cultura brasileira. E ele vai ser um cara que, numa época do racismo biológico, vai dizer que a miscigenação é algo positivo. E aí, na miscigenação, que ele derrapa, né? Que ele vai dizer que a miscigenação é um exemplo de que no Brasil existiu uma democracia racial. As relações, mesmo na escravidão entre negros e brancos, elas não eram marcadas por uma segregação igual era nos Estados Unidos. Ele vai dizer: o senhor interagia com os escravos, o senhor tinha relações amorosas, se apaixonava pelas escravas, e dessa relação se originou a miscigenação brasileira. Pô, Gilberto Freire, na hora de falar da miscigenação, ele entende que a miscigenação é fruto dessa suposta atração sexual, né, dessa atração amorosa dos colonizadores pelas negras e índias, né? E ele oculta que a real causa dessa miscigenação são as relações abusivas entre senhores e escravas e colonizadores indígenas materializada nos estupros. A sociedade brasileira é uma sociedade miscigenada por conta dos estupros que ocorreram na sociedade brasileira, onde o branco enxergava as mulheres negras e indígenas como meros objetos sexuais. Então, Gilberto Freire foi extremamente criticado por isso, porque se criou um imaginário de fato no Brasil que o nosso racismo não é um racismo problemático igual ao racismo norte-americano. Nosso racismo é só um racismo verbal. O negro não é tratado de maneira diferente na sociedade brasileira. Nosso racismo é só uma verbalização contra o negro, uma palavra preconceituosa de vez em quando. Esse foi o grande problema do mito da democracia racial, porque ele naturalizou, ou melhor, ele ocultou, ele apagou essas relações sociais racistas, como se elas não existissem no trato do dia a dia. Mas conforme pesquisa já mostra, tem um vídeo muito bacana que eu vou mandar o link para vocês também,
da questão da entrevista de emprego, negros e brancos, né? Qual é a visão que se tem, e é só a gente pensar os lugares sociais ocupados, né? O número de médicos brancos, os números de juízes brancos. O Brasil nunca teve um presidente negro, o Brasil teve apenas um juiz no Supremo negro, apenas um, todos esses anos de história, tá? Então, assim, tem que fazer essa crítica à obra do Gilberto Freire, sim. Mas na hora de analisar do ponto de vista mais teórico mesmo, a gente tem que contextualizar o autor e pensar que, de certa forma, na época, em alguns pontos, ele foi revolucionário, porque a gente está falando de uma época, 1973, que a teoria racial que estava ganhando força na época era o nazismo alemão. Então, o Gilberto Freire criou esse problema para a mentalidade brasileira, mas ele é o primeiro a dar uma valorização para o papel do negro na formação da cultura nacional. E aí, só para fechar, para não deixar de falar, a questão do dito racismo reverso, né? Ah, se um branco chama o negro de negro, seu negro, ele é racista. Agora, se o negro chama o branco de branquela, ele não é racista. Primeiro, é uma expressão preconceituosa também, né? Mas tratar as duas coisas como iguais é um absurdo. Dizer que existe um racismo reverso na sociedade brasileira, em qualquer sociedade, é um absurdo, porque quando a gente se fala geralmente de racismo reverso, você está falando de ofensa verbal. E quando a gente fala do racismo que o negro sofre na sociedade brasileira, a questão da ofensa verbal talvez seja a ponta do iceberg, né? Hoje em dia cada vez mais ocultada, né? A gente está falando de um sistema que escravizou os negros durante séculos, tratou eles como animais e não incorporou eles na sociedade após a abolição da escravidão. Esse racismo é um racismo ativo, presente no dia a dia, em cada segundo da existência de uma pessoa negra na sociedade brasileira. Agora, esse dito racismo reverso seria muito mais uma questão reativa, né? De alguém ligado ao movimento negro, alguma pessoa negra, reativamente a uma posição vista por ela como parte do racismo estrutural, que às vezes o racista individual não enxerga a situação como racista, dá uma resposta que é classificada como racismo reverso. Bom, turma, esse vídeo só tinha um intuito de ser introdutório mesmo, para aprofundar os estudos de vocês. Estou sugerindo a leitura de 2 textos. Um texto é uma entrevista na BBC com a filósofa Djalma Ribeiro, ela que é autora do livro Pequeno Manual Antirracista, e ela vai falar do racismo estrutural no Brasil, tá? E o outro, uma abordagem mais histórica, uma entrevista, se eu não me engano, também é da BBC, com a historiadora Lilia Mortis Schwartz, que escreveu um livro que está sendo muito famoso agora, que é o Brasil, uma biografia, e ela vai falar sobre o esquecimento histórico do racismo no Brasil, pós-abolição. Como que foi construído esse esquecimento, se fingir que o Brasil não é racista. E claro, vai passar pela questão da democracia racial, do mito da democracia racial. Tem uma listinha de exercício aí para vocês baterem o olho, tentarem fazer aí, façam para a gente fazer a correção juntos aí na próxima aula, beleza? Bons estudos aí, espero que o vídeo tenha sido uma boa introdução e a gente conversa ao vivo sobre o tema depois, tá? Até mais!